Pode se assentar, querido. Abra comigo em 1 Crônicas 4:10. 1 Crônicas 4:10, tá? Mas nós vamos ler desde o 9 para entendermos um pouquinho o contexto daquilo que nós estamos vendo, tá? 1 Crônicas 4, 9 e 10. Nós vamos falar uma palavra que foi pregada esses dias sobre a vida de Jabes, só que estive estudando, me aprofundando nessa história, e Deus ampliou ela no meu coração, sobre a minha vida, sobre os projetos que a gente tem para o ano que vem, os sonhos que permeiam o nosso coração, e Deus ampliou de maneira mais profunda a história desse homem, alguns detalhes importantes, algumas palavras no original, e nós queremos ampliar isso. Ontem na tarde da fé aqui estivemos ministrando o pastor Paulo Canuto sobre a restauração de sonhos, um dos celeiros que Deus quer restaurar, que Deus quer abençoar, tanto no final deste ano, como no ano que vem. E você tem projetos para o ano que vem, querido? Nós já estamos aí, começando hoje, dia 1º de dezembro, né? Já temos que começar a colocar, a criar uma expectativa no nosso coração, das grandes coisas que Deus vai fazer na nossa vida, amém? Sonhe grande, sonhe de maneira profunda, estabeleça projetos de vida, projetos no seu coração, sabe, pense em grandes coisas que Deus pode fazer através da sua vida, através daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Eu não sei vocês, querido, mas o meu coração está cheio de projetos para o ano que vem. Nós temos um projeto que a gente começou já esse ano, se chama Meditando em Deus, com vídeos devocionais, toda semana, para abençoar o coração dos irmãos. Aí tivemos segunda-feira gravando os vídeos, para passar na internet, tem tido uma repercussão muito gostosa. Ano que vem também temos uma série de projetos. Começo de janeiro vamos ter um seminário de vida no Espírito com o pastor Heber Rodrigues, uma das maiores autoridades sobre oração em línguas, dons espirituais e vida no Espírito de Deus, ali no dia 19, 20 e 21 de janeiro, vai ser tremendo. Nós já estamos projetando todos os planos, projetos, e a Bíblia diz que a resposta certa vai vir de Deus, amém? Os homens estabelecem planos, mas a resposta certa, e a resposta de Deus é bênção, para a sua e para a minha vida, amém? Vem de Deus, e Deus quer te abençoar, e Deus quer realizar os sonhos e projetos que você tem nele para o ano que vem. Então comece a pensar, comece a escrever, comece a agendar, comece a te programar, porque ano que vem, 2012, Deus vai fazer coisas gloriosas na sua vida, na sua família, nos seus negócios, em tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Você recebe? Levanta as mãos para os céus e fala assim: 2012 será o ano da colheita, colheita de bênçãos na minha vida, em nome de Jesus. Nós vamos ver a história desse homem, Jabes, um homem que em apenas 2 versículos se conta toda a história dele. Poderia ter passado despercebido na história do povo de Israel, mas o escritor aqui de crônicas, né, que eram as pessoas que escreviam as crônicas dos reis, conhecendo a história de Jabes, relataram a história desse homem, de maneira resumida, mas profunda. Em apenas 2 versículos, nós vemos a história de um grande homem, que nasceu de maneira complicadérrima. Nós vamos ler agora no versículo 9, nasceu já dando problema, já nasceu com dificuldade, com dor, com tristeza, gerando uma série de distúrbios, mas Deus mudou a sorte desse homem, e Deus vai mudar a sua sorte, a sua história também. Quem recebe aqui? Amém? Quem quer ser bênção e quem quer ser abençoador aqui? Glória a Deus. Você tem grandes projetos, grandes sonhos, Deus vai realizar ele em nome de Jesus. Seja fiel a Deus, sabe? Sonhe em Deus, sonhos de Deus, desejos santos, não desejos errados. Deus não abençoa coisa errada. Desejo que é contrário à palavra de Deus, Deus está fora. Você vai bater com a cara no muro, vai se lascar, vai se dar muito mal. Mas se você tiver sonhos em Deus, desejos santos,
esses desejos vão se concretizar em nome de Jesus sobre a tua vida. E nós vemos isso na vida desse grande homem chamado Jabes, um grande homem de Deus, que se tornou o mais ilustre dos seus irmãos, do seu povo, da história da qual nós vamos estudar agora em nome de Jesus. Então a Bíblia diz o seguinte, 1 Crônicas 4:9, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, ou seja, mais honrado, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Vou repetir, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vou repetir o finalzinho, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pediu 4 coisas: se me abençoares muitíssimo, ó Deus, se os meus termos ampliares, se tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E o final do texto, a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Amém. Na verdade aqui relata a oração de um homem de Deus, que inicia sua vida, pode colocar lá 4:9, de maneira terrível, já no nascimento, já gera uma série de transtornos, provavelmente sua mãe ali já teve uma doença, uma enfermidade, na gestação já deu problema, já deu dificuldade, e por isso nós vemos que a vida desse homem foi marcada por dor, por sofrimento, por tristeza, porque o nome desse homem significa isso. Jabes no original em hebraico significa causador de dor, significa a palavra tristeza também, significa a palavra problema, significa também peso, significa também lama varrida. Olha só que nome complicadinho, né? O cara já nasceu com o nome abençoado, não é verdade? Já nasceu com o nome complicado, e provavelmente a história desse homem foi difícil, né? Já nasceu dando dores para a mãe, mas a Bíblia diz que mesmo em meio às dores, o Senhor trouxe a luz sobre aquela criança, aquele menino. Amém? Amém. Quantos já receberam da luz de Deus sobre a sua vida? Da palavra da verdade, da fé avivada no seu coração? Meu irmão, mesmo que você esteja vivendo na luta, na dor, na tribulação, sabe, mesmo que você tenha sido causador de tristeza, causador de dor na vida dos outros, tenha sido um problema, tenha passado por dificuldades, esteja vivendo um momento de peso na sua vida, de aflição, de angústia, é tudo que simboliza o nome Jabes. Mas a Bíblia diz no final, que este homem fez uma oração de fé, um clamor verdadeiro, de um coração que queria ter a sua história modificada, e Deus atendeu a oração de Jabes. Amém? Mesmo tendo um nome complicado, igual Jacó. Jacó significa enganador, ladrão, sabe, usurpador. Jacó era tão terrível, era tão, sabe, tão liso, tão complicado, queria passar perto de todo mundo, queria enganar todo mundo, enganou seu irmão. Mas dentro do coração de Jacó existia um desejo santo lá dentro do coração, não por passar perna nos outros, mas no sentido, essa era uma falha do caráter de Jacó, mas no sentido de que ele queria ser abençoado, ele queria ser um homem de Deus, ele queria a herança do seu pai, ele queria a bênção do Senhor, e Deus agiu na vida de Jacó, e mudou até o nome de Jacó, que significa enganador, usurpador, alguém que toma o lugar dos outros. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Amém? Amém. Israel na Bíblia significa príncipe de Deus. Olha que coisa gloriosa.
Meu irmão, eu não sei o que é aquilo que você está passando na sua vida, o que você já passou, eu já passei, todos nós já passamos por momentos de Jabes. É verdade ou não? Momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de dor, momentos onde nós causamos ferida nos outros, fomos feridos, fomos machucados, pessoas nos decepcionaram, nós decepcionamos pessoas, causamos problemas, vivemos circunstâncias difíceis, sentimos às vezes um pesar, um peso sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida. Às vezes nos sentimos como Jabes, uma lama varrida, um quase nada, um zero à esquerda. Mas se nós tivermos Jesus do nosso lado, mesmo que você seja um zero à esquerda, se Jesus estiver do teu lado, 1 mais 0 forma 10, você é 10, para a honra e glória de Deus. Amém? Fala comigo, eu posso ser um zero à esquerda, mas se o número 1, que é Jesus, estiver na minha vida, eu vou ser 10. Amém, irmãos? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, você é 10. Com Jesus você é 10, amém? Você pode estar vivendo uma situação assim, um zero à esquerda. Senhor, a minha vida só estou causando dor, só estou sentindo dor, só estou passando por tristeza, só vem problema, só vem confusão. Mas se no seu coração brotar o desejo que brotou no coração de Jabes, você vai se tornar o mais ilustre, o mais honrado, o mais abençoado dentre os seus irmãos. Eu profetizo isso sobre a tua vida, essa palavra abençoadora. Quem recebe aqui em nome de Jesus? Você será honrado, você será ilustre, você será destacado. No original essa palavra aqui significa isso. Alguém honrado, alguém que se destaca, alguém abençoado, alguém que vai ser referência, alguém que vai ser modelo, alguém que as pessoas vão olhar e vai dizer, esse cara, essa mulher, essa pessoa é abençoada. Eu quero ser como ele. O que ele tem de diferente que eu não tenho? Você pode ser isso, meu irmão, mesmo passando por um momento de Jabes. Então Jabes, ele se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Embora tivesse recebido esse nome carregado de estigma, ele não aceitou passivamente isso, sabe, a decretação da derrota em sua vida. Ele se levantou, ele sacudiu o jugo da crise e buscou novos horizontes, horizontes mais espaçosos na sua caminhada, e disse, eu vou ser abençoado por Deus. Será que você tem dito isso sobre a tua vida, querido? Ou você só reclama, só murmura, esse ano não prestou, esse ano só foi coisa ruim, esse ano foi só tribulação? Meu irmão, já começa a criar uma expectativa. Para de murmurar, para de reclamar, e começa a criar, com fé no seu coração, uma expectativa do que o ano que vem, e o final desse ano ainda vai ser abençoado sobre a tua vida. Quais são os projetos que você tem estabelecido para 2012? Quais são os sonhos que têm permeado o teu coração e a tua vida? Eu estou cheio de projetos, tem pelo menos 6 projetos para o ano que vem. Eu estabeleço metas de quantas almas eu quero ganhar para Jesus. E você, tem feito isso? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Não existe riqueza maior do que essa. Tem gente que só corre atrás do dinheiro, atrás dos bens, sabe? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que todo o ouro dessa terra. E Maharshi Shavda, um grande líder hindu, que hoje é americano, mora nos Estados Unidos, é um grande missionário, ele fala assim, o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Se você tem sido abençoado por Deus, você será mais abençoado ainda. Amém? Mas para abençoar pessoas, para investir em vidas, para ganhar almas para Jesus. Esse homem fez isso, ele sacudiu o jugo da crise, buscou novos horizontes, atravessou, e nós estamos, querido, nesse novo tempo de Deus, virada de ano, estamos atravessando a fronteira de mais um ano. E aí, como é que vai ser a tua vida ano que vem? O que te espera ano que vem? Um ano de derrota ou um ano de vitória? Eu quero ter um ano de conquista,
um ano de vitória. Não estou falando em bens materiais, porque isso não interessa. Claro que até nisso Deus abençoa, amém. Estou falando vitórias em Deus, vitórias na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, na minha vida em Deus, amém? Isso é ser abençoado. É tempo de nos desvencilharmos das dificuldades do passado, meu irmão. Sai, deixa para trás. O que passou, passou. Suba mais alto, suba nos ombros dos gigantes, encare eles. Vença os gigantes que se levantam contra você, meu irmão, e olhe para a vida com uma visão de farol alto, ou seja, com uma visão de Deus, com uma visão ampla, que Deus quer te abençoar e grandes coisas esperam você no ano de 2012. E ainda nesse final de ano, quem crê da glória a Deus aí? Levanta bem alto a tua mão e fala assim: ainda esse ano eu vou ver a glória de Deus e bênçãos de Deus sobre a minha vida, a minha casa e a minha família. E o ano 2012 vai ser muito melhor, ser um ano de colheita muito maior. É claro que, meu irmão, isso não é uma coisa, não é uma coisa vaga, não. É claro que depende de você também. Se você só fizer burrada, fazer coisa errada, abandonar Deus, fazer coisa contrária a Deus, essa palavra profética não vai para você, porque Deus só abençoa quem confia nele, quem obedece a Ele. Existem coisas que Deus vai fazer, é certeiro, o impossível Deus vai fazer. Aquilo que você não pode, Deus vai fazer por você, mas aquilo que cabe a você fazer, você tem que fazer. Ser fiel no pouco, administrar aquilo que Deus te confiou, sonhar grande, encher teu coração de fé e confiar que Deus vai ampliar os teus horizontes e vai fazer grandes coisas na tua vida no ano que vem e no final desse ano, em nome de Jesus. Mas o que fez com que Jabes se tornasse esse grande homem da Bíblia? O que Jabes fez que o tornou mais nobre ou mais ilustre do que todos os seus irmãos? E nós vamos ver que a oração dele descreve 4 desejos do coração dele, desejos santos, desejos de Deus, para a sua e para a minha vida. Se nós colocarmos esse desejo na nossa vida em prática, Deus vai fazer coisas gloriosas na nossa vida, amém? Primeiro desejo que brotou no coração de Jabes, ele desejou muitíssimo a bênção de Deus. A palavra original bênção aqui significa barak, significa ser abençoado. Não é apenas receber a bênção, mas ser abençoado. Ou seja, o olhar de Deus vai estar sobre a tua vida, a bênção de Deus vai estar sobre você. Como diz o Salmo, a luz do rosto do Senhor vai brilhar sobre a tua face, sobre as tuas coisas, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, abençoado será. Por mais que você viveu uma história complicada, que o seu passado tenha sido trágico, em Deus tudo pode ser diferente na tua vida. Jabes é a maior prova disso. Jabes invocou o Deus de Israel, e não é qualquer Deus, é o Deus da Bíblia, é o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus da palavra, um Deus eterno, que não é um ídolo morto, não é uma figurinha pendurada na parede, não é um santinho ou um amuleto religioso que você anda pendurado na sua roupa ou na carteira. Não é um personagem qualquer da história da humanidade que fez algo bonito, não. É o Deus da Bíblia, é o Jeová, é o Yahvé, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus tremendo da palavra de Deus, é o Adonai, que é o Senhor de tudo e sobre todos, o dono, o possuidor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. É esta bênção que ele queria. O que eu acho tremendo nesse texto, que ele fala assim: Senhor, eu não quero ser abençoado apenas, eu quero ser abençoado muitíssimo. Olha que coisa tremenda.
Ou seja, eu quero uma porção dobrada, triplificada, e aí vai. Eu quero ser muito abençoado. Não quero ter uma bençãozinha qualquer. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Querido, você pode ser abençoado em Deus em todas as áreas da sua vida. Quem crê nisso? Não só na área material, não só na área familiar, não só nos seus sentimentos, na sua vida afetiva, nas suas emoções, na sua alma, não, meu irmão. Em todas as áreas, no seu corpo, em tudo aquilo que você colocar as mãos, aonde você pisar, se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedecer dos seus mandamentos, você será abençoado. Amém? Muitíssimo abençoado. E Jabes fez o certo, ele foi à fonte certa, a fonte abençoadora. Ele foi com o pedido certo e com a motivação correta. Isso é um detalhe importante. Não adianta você pedir para Deus te abençoar com a motivação errada. Ah, Senhor, me abençoa nessa área aqui porque eu quero aparecer para o meu vizinho. Deus não vai abençoar esse tipo de motivação egoísta, sabe, orgulhosa, presunçosa. Deus está fora disso. Agora, se você falar, Senhor, eu quero ser abençoado, porque eu quero abençoar minha esposa, os meus filhos, meus parentes, eu quero ser uma bênção na vida dos meus funcionários, eu quero ser uma referência da glória de Deus no meu emprego, nos meus estudos, aonde eu colocar as minhas mãos, eu quero ser muitíssimo abençoado. Quem quer muita bênção aí para a sua vida? Coloca no ombro, segura a mão no ombro do seu irmão e fala, muita bênção de Deus para a sua vida em 2012 e no final desse ano, em nome de Jesus, amém? Amém? Você crê nisso? Meu irmão, eu creio nesse Deus abençoador. A minha história é uma prova disso. Deus tem sido tremendo, Deus tem sido misericordioso comigo. Toda a história do meu chamado, da minha vida, um dia eu quero dar um testemunho da minha vida inteira, eu nunca fiz isso. Coisas lindas já aconteceram da parte de Deus, desde o meu nascimento, eu nasci mais ou menos como Jabes. Minha mãe perdeu 3 filhos por aborto espontâneo, porque tinha uma doença. E aí o útero dela não segurava a criança. Eu fui a 4ª criança, depois de muita oração, choro, clamor diante de Deus, nasceu o pastor Giovanni. Amém? Glória a Deus. Já nasce milagre. Oh glória. Já nasce da bênção. Depois de mim vem mais 3. Eita festa. Diz que meu pai até desmaiou quando eu nasci. Estava filmando, né? Aquela Super 8 lá. Foi tanta emoção que o bichinho até desmaiou. Meus irmãos, Deus é tremendo. Deus é um Deus de história. Deus é um Deus que pode mudar a tua história. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que faz milagres desde o ventre da tua mãe. Por mais difícil que foi o teu nascimento, a tua história, o teu passado, Deus é o Deus da bênção. E Ele não quer te abençoar apenas, Ele quer que você seja abençoado e um abençoador, para a glória dEle. Somente através da bênção de Deus podemos sair dos desertos estonteantes que a vida nos impõe e entrarmos nos prados desse Deus, desse Jeová Roi, o Senhor que é o nosso pastor, experimentarmos uma vida plena, abençoada. Somente através das bênçãos de Deus podemos curar os traumas do passado. Amém? Para vivermos uma vida livre, abundante e feliz com Jesus. As coisas que eu mais gosto de pregar sobre felicidade. Porque, irmãos, eu não sei você, mas eu sou feliz. Você é feliz? Irmãos, eu acordo cada dia com uma felicidade tremenda, estonteante. E eu creio que todo crente pode ser feliz. Eu não entendo que alguns crentes são instáveis, uma hora estão bem, está mal, fica aquela gangorra evangélica, gospel. Para com isso. É claro que de vez em quando vem um momento difícil, um momento de dor, mas é uma raridade, é uma exceção à regra.
Crente foi chamado para ser feliz. E com Jesus, com Deus abençoador, o Deus da Bíblia, com o Espírito Santo, você pode ser feliz. Seu casamento pode ser uma bênção. Seus filhos vão ser tesouros de Deus para a sua vida. Sabe, o teu futuro será uma bênção, será de felicidade. A felicidade, eu tenho ensinado isso aqui, está nas pequenas coisas da vida, nas coisas simples da vida, e com Jesus você pode ser feliz. Jabes foi feliz, teve uma vida livre, abundante, porque a bênção de Deus enriquece, e com ela não existe desgosto. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. Deus não traz uma bênção sobre a tua vida que vai gerar transtornos, que vai gerar dor, que vai gerar um mal. Não. Se está gerando mal, transtorno, uma outra situação, espera aí, tem que pensar em avaliar, talvez não seja de Deus, porque a bênção de Deus não acrescenta dores. Amém? Amém. Deus não dá um pepino para você, não. Deus não dá um troço ruim, estragado. Deus não faz isso. A gente às vezes pega coisa assim, às vezes a gente decide de maneira equivocada, erra, assume coisa errada, fala que vai fazer um negócio, não faz, compra um negócio, não paga, aí porque se meteu em enrascada, errou, gerenciou mal o seu poder de decisão, fez escolhas erradas. A bênção de Deus não acrescenta dores. Fala comigo, a bênção de Deus não acrescenta dores. Então, onde há desgosto, dor, problema, dificuldade, cuidado. Talvez aquele troço não seja de Deus. Toma cuidado com isso. O nosso Deus é aquele que já nos tem abençoado através de Jesus. Efésios 1, a Bíblia diz que Deus nos abençoou nos lugares celestiais com toda sorte de bênçãos. E foi essa bênção que este homem alcançou na sua vida. Os recursos celestiais sobre a tua vida nunca serão escassos, sempre estarão disponíveis, porque o céu está aberto sobre a tua vida se você tem andado com Jesus. Amém? Amém. Em confiança e obediência à palavra de Deus, os recursos celestiais sempre estarão disponíveis para a sua vida. O céu estará aberto. A única coisa que fecha os céus sobre a tua vida é viver uma vida errada em pecado, sem arrependimento. Aí a Bíblia diz que os céus se fecham e a chuva de bênção não vem sobre a sua vida. Então se livra dessa encrenca, se arrependa, e os céus se abrirão novamente sobre a tua vida. O nosso Deus é um Deus que quer nos abençoar muitíssimo, em nome de Jesus. Segunda coisa que esse homem fez, ele sonhou grande. Ele sonhou grande, teve grandes sonhos, e por isso ele prosperou. Amém? Amém. A palavra aqui é rabá, em hebraico, que significa incrementar, ou seja, ampliar. Ele falou, Senhor, coloca lá no versículo 10, ele diz assim, estenda os meus termos, ou seja, amplia os meus termos, as minhas fronteiras, que as minhas fronteiras sejam ampliadas, sejam incrementadas, sejam ampliadas. Em outras palavras, ele falou, Senhor, amplia as minhas bênçãos, Senhor, amplia os meus sonhos. Que naquela época, para o cara ser próspero, para o cara ser abençoado, ele tinha que ter uma vasta fronteira, ou seja, tinha que ter terras, tinha que ter gados, tinha que ter muito vinho, muito trigo. Era diferente a riqueza naquela época. E o que ele fala para Deus, ele fala, Senhor, eu quero sonhar grande, amplia os meus sonhos, e prospera esses sonhos no Senhor, incrementa as minhas finanças, prospera a minha vida. Jabes não era um homem acomodado, nós vemos aqui, ele olhava para frente e queria conquistar mais e mais em Deus. Amém? Amém. Não era uma ambição diabólica ou pecaminosa, não, era um desejo puro. Querer prosperar não é errado. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Você querer ser bem financeiramente falando, ou prosperar,
em tudo aquilo que você faz, meu irmão, não tem nada de errado. Deus é o Deus da prosperidade, amém? E tudo aquilo, a Bíblia ensina que tudo aquilo que você é fiel e coloca amor, prospera. É verdade ou não? Tudo aquilo que você faz com paixão, prospera. Tudo aquilo que você aplica amor, prospera. Um exemplo é a família. Se você investe amor, carinho, cuidado, honra, no seu casamento, na sua vida familiar, na vida dos seus filhos, aquilo prospera, que é uma beleza. Porque a família é igual uma plantinha que você precisa regar diariamente ali, sabe, praticar os princípios de Deus, aplicar o amor, e aquilo vai prosperar. Deus vai ampliar as suas tendas, o seu espaço, as suas fronteiras, os seus horizontes. Você vai conquistar coisas novas no Senhor, no ano que vem e no final desse ano, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Sonhos maiores em nome de Deus. Levanta as mãos e fala: Senhor, amplia os meus sonhos e me prospera para a glória do teu nome. Querer prosperar não é errado, pelo contrário, eu tenho esse desejo, eu acho que é tremendo. Jabes é um exemplo disso, sabe, irmãos, é um desejo puro, querer crescer, querer florescer em Deus, não tem nada de errado, pelo contrário. Você querer ter coisas boas, não tem nada de errado. As coisas boas é que não pode te ter. Olha a diferença. Você pode querer ter coisas boas, e Deus quer te abençoar. Só que as coisas boas é que não pode te possuir e ser dono da sua vida. Deus tem que ser o dono da sua vida. Amém? Amém. Isso é prosperidade espiritual, de alma, de vida. Sabe, meu irmão, não basta desvencilhar-se das amarras do passado. Precisamos alcançar voos mais altos em Deus, em relação ao nosso futuro. Por isso sonhe alto, sonhe grande, porque o seu Deus é grande. O seu Deus é grande. E se o seu Deus é grande, você pode estabelecer grandes sonhos no Senhor. Você pode. Jabes queria mais espaço. Jabes queria maior influência. Jabes queria mais trabalhos. Jabes queria mais frutos, conquistas. E você, o que quer para a sua vida? Quais são os seus planos para 2012? O coração de Jabes palpitava por vitórias, vitórias mais expressivas em Deus, por alvos mais arrojados, por sonhos mais altaneiros. E você? Tem vivido dessa maneira? Ou vivido uma vida medíocre, pequena, um pensamento pequeno, de derrota, de fracasso? Aquilo que você pensa é aquilo que você é. A Bíblia diz: aquilo que está na alma do homem é o que o homem é. Ou seja, se só tem pensamento de derrota, de fracasso, de medo, você será um eterno medroso, derrotado, covarde. E a Bíblia diz que os tímidos, ou seja, que é a mesma raiz de covarde, medrosos, não herdarão o reino dos céus. Então, meu irmão, para com isso. Para com essa palhaçada. Saia da mediocridade. Pense grande. Sonhe grande. Estabeleça projetos grandiosos em Deus para 2012. E Deus vai prosperar aquilo que o seu coração permeia nele, aquilo que você sonha nele. Talvez hoje esteja um caos, talvez hoje esteja em crise, mas Deus pode mudar a história da sua vida, como mudou a vida de Jabes. De igual forma, precisamos ter sonhos ousados na nossa vida pessoal, familiar e espiritual. Há terreno para ser conquistado. Fala comigo: ainda há muito terreno para ser conquistado. Amém? Você já alcançou tudo aquilo que você sonha? Se já, meu irmão, teu sonho é pequeno. Ah, pastor, eu já alcancei. Então teu sonho é pequeno. Nós vimos um exemplo aqui, né, sábado e domingo, um velhinho de 77 anos, fazendo projetos grandiosos em Deus. Eu levei ele para Maringá, ele ficou contando os projetos dele.
projeto para mais de 10 anos para frente, quer fazer um congresso em Juazeiro do Norte com mais de 1000 líderes. Isso é um sonho grande. No outro ano ele já quer fazer, me chamou também para ajudar ele, e quer colocar 1000 jovens em Juazeiro do Norte, um congresso para jovens, em 2013. O cara já está fazendo projeto para 10 anos. E você, meu irmão, tem conquistado novos territórios? Tem pensado grande, para ser alguém que é grande em Deus? Você pode ser grande, você pode ser vencedor, você pode expandir os seus terrenos, você pode expandir qualquer área da sua vida, área espiritual, área material, área familiar. Por exemplo, você tem filhos, daqui a pouco vem ali os parentes, os agregados. Eu já estou pensando quando chegar a minha vez, né? Vai chegar um lá bater na minha porta: ô pastor, eu queria falar com o senhor. Aí eu estou amarrado em nome de Jesus. Senhor, manda fogo do céu. Mas vai chegar esse momento. Minha filha tem 7 anos, já estou orando por ela. Ô Senhor, guarda. Vai chegar esse momento em que a família cresce, depois os netinhos vêm, bisnetos, e assim vai. Deus vai fazendo uma história na sua vida, e você vai ter uma história abençoada com Deus. Você pode ser abençoado, meu irmão. Sonhe grande, sonhe em Deus. Terceira coisa que ele deseja no seu coração, ele queria a presença divina. Ele fala assim: Senhor, que a tua mão seja comigo. E essa palavra mão no original significa yad, significa mão de Deus, direção divina ou poder do Senhor. Olha que coisa linda. Yad significa mão, direção, poder. Jabes entendia que os seus sonhos não poderiam ser realizados somente com a força humana, mas sim com a ajuda divina. Ele não queria apenas coisas, ele queria Deus na vida dele. Ele queria a direção de Deus sobre tudo aquilo que ele colocava a mão, porque coisas sem Deus não satisfazem a nossa alma. É verdade ou não, querido? Se tiver coisa e Deus não tiver, a tua alma ficará eternamente insatisfeita, porque coisas sem Deus não satisfazem a nossa alma. É Deus quem satisfaz. Sem a presença de Deus, nós não podemos caminhar vitoriosamente nessa terra. E quem quer caminhar em vitória aqui? Se você quer caminhar vitoriosamente, meu irmão, tem que ter a direção de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus sobre a tua vida. Foi a presença de Deus que sustentou, protegeu e guiou o povo de Israel, e também a vida de Jabes. Pelo deserto, 40 anos o povo de Israel foi guiado, protegido, guardado pelo poder de Deus e pela direção de Deus. É a presença de Deus que inunda a igreja com ânimo, com força, com vigor. E Jesus nos diz, e é a promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus estará comigo todos os dias, até a consumação do século. Olha que promessa abençoada. Até nas dificuldades, pastor? Sim. Até nas lutas? Sim. Até nas dores, ali que você vai sentir de maneira mais forte. É verdade ou não? É claro. Por mais que o barco da sua vida seja, arrojado, seja atormentado com vendavais, com ventanias, com ondas para lá e para cá, com problemas, com dificuldades, com adversidades, se Jesus tiver o timão da sua vida, se Ele for o almirante do barco do seu coração, da sua vida, da sua existência, basta uma palavra do Mestre, e a tempestade vai se transformar em calmaria. Amém? Só uma palavra de Jesus já basta para mudar a tua história. E por último, meu irmão, a quarta coisa que Jabes nos ensina é que ele clama pela proteção de Deus. A
palavra aqui, proteção no original, quando ele fala ali, ó, e faças que do mal eu não seja afligido. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, me protege do mal. A palavra original ali é assá, significa guardar, proteger. Jabes compreende aqui nessa história que a jornada da vida é cheia de perigos. É verdade ou não? Cada encrenca que eu e você, nós nos metemos ao longo da nossa vida, coisas erradas, equívocos, falhas, fragilidades, decisões equivocadas. Se o Senhor estiver nos protegendo, as coisas vão ser diferentes. Há caminhos escabrosos, inimigos aleivosos, temores assombrosos, coisas horrendas podem acontecer na vida. Mas se Deus estiver nos protegendo, as coisas serão diferentes. Amém? Quando você viaja, você ora? Quando você vai comer uma comida, você ora consagrando a Deus? Vai que aquela comida está macumbada ali. Quebra aquilo em nome de Jesus. Quando você ora e fala: Senhor, eu te consagro esse alimento, purifica, santifica esses alimentos em nome de Jesus. Se tiver macumba, vai cair por terra ali. Se foi feito um trabalho oferecido a um ídolo, alguma imagem, algum falso Deus, vai ser quebrada através da oração. Vai proteger a tua alimentação. Precisamos, meus amados, de proteção divina. É verdade ou não? Jabes pede livramento do mal e do maligno. Ele compreende que somente Deus pode nos livrar dos laços e armadilhas do inimigo. Só Deus pode te livrar do laço do passarinheiro, como diz o salmista. Só Deus pode te livrar das encrencas dessa vida, das situações de muita dor, de muito sofrimento. Deus pode te livrar. Jabes sabe que não pode vencer na sua história, na sua vida, sem a proteção do Altíssimo. Por isso ele clama, ele roga o livramento de Deus, e não apenas do maligno, mas também da aflição decorrente da investida do maligno. Amém, irmãos? Amém. Às vezes não é o diabo de cara que você vai enfrentar, os demônios, não, mas é a ação dos demônios através de pessoas, e através de problemas, e através de circunstâncias. Quem está por detrás manipulando tudo é Satanás. Mas a promessa para os filhos de Deus e para a igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Amém? Amém. Quem faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor? Fala comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, porque Deus vai te proteger. Deus vai te guardar. Meu irmão, eu já escapei de morte várias vezes, dezenas de vezes, no mínimo umas 10, de barco que afundou, de telhado que ia cair em cima de mim, de acidente que o carro virou. Desde o nascimento, o diabo tentou destruir o projeto de Deus chamado Giovanni. E assim na sua vida também. É verdade ou não? Quantas vezes você já escapou de enrascadas? É porque Deus tem promessa para a tua vida. É porque os sonhos de Deus ainda não se concretizaram, mas eles vão se realizar em nome de Jesus. Querido, entenda que nós não temos força nem arma suficiente de nós mesmos para entrarmos nessa batalha, mas na força do Eterno, na força de Deus, revestido com a armadura de Deus, podemos triunfar toda e qualquer dificuldade. Com Deus você pode vencer toda e qualquer dificuldade. Fico feliz aqui pela vida do Marcelinho. Atrás do carro dele botou uma frase que eu sempre me lembro dela, um salmo, né? O Senhor é a força da minha vida. Olha que coisa linda. Vamos repetir? O Senhor é a força da minha vida. Se lá todo mundo colocasse isso atrás do carro, achei linda a atitude dele. Botar um versículo: o Senhor é a força da minha vida. Se nele eu confio, por que eu vou temer? Por que eu vou ter medo? Não, o Senhor vai me proteger. Então Jabes quis essas 4 coisas. Ele clamou pela proteção divina, ele queria a presença do Senhor e a proteção do Senhor sobre a sua vida. Ele desejou muitíssimo a bênção do Senhor.
ele queria ser abençoado, ser um abençoador. E a última coisa é que ele sonhou grande, por isso ele prosperou. Amém? E o final de toda essa história, a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você crê que Deus vai conceder os pedidos do seu coração? Se tiver em harmonia com a palavra de Deus, com o coração de Deus, Deus vai ouvir, Deus vai conceder. Deus é fiel. Aquele que nele crê jamais será confundido, diz a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, meus amados. Deus transforma o choro, a alegria, os vales e mananciais, o cerco do inimigo em porta da esperança. Olha que tremendo. Vou repetir: ele transforma o choro em alegria, os vales e mananciais, o cerco do inimigo em porta da esperança. Só Deus faz isso. Então, meu irmão, crie expectativas tremendas, sonhe grande, porque os sonhos de Deus vão se realizar sobre a tua vida. Amém? Levanta as mãos para os céus agora, começa a orar, começa a falar com Deus, começa a dizer: Deus, eu quero ter grandes sonhos no Senhor. Senhor, eu quero ver a mão do Senhor sobre a minha vida. Senhor, eu quero ser como Jabes, um homem abençoado, muitíssimo abençoado por Deus. Senhor, eu quero que os sonhos de Deus se concretizem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você que está nos ouvindo pela rádio, você que está nos ouvindo pela internet, Deus pode mudar a história da sua vida. Deus mudou a história de Jabes, e o mesmo Deus de Jabes está aqui nesse lugar, está aí no seu coração, queimando o seu coração, enchendo de fé, enchendo de força, enchendo de poder. Receba a palavra de vitória para a tua vida, receba uma palavra de ânimo para o teu coração. Crie expectativas gloriosas no Senhor, sonhe grande, sonhe em Deus. Deus é grande, Deus tem grandes coisas para você. Se o diabo tentou destruir os teus sonhos, ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Deus vai restaurar os teus sonhos, Deus vai destruir as obras do inimigo. As obras de Satanás não prevalecerão contra a igreja. Esse final de ano será abençoado, muito mais do que o ano passado, e o ano que vem será muito melhor. Será o ano da colheita, o ano da bênção, o ano da colheita de almas, colheita de bênçãos, muitíssimas bênçãos da parte do Senhor. Se você crê, querido, vai orando, vai clamando ao Senhor, vai declarando palavras de vitória para a sua alma, para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pela fé, meu irmão, não há muralhas que ficarão diante de ti, amém? Porque você está firmado na rocha, o nosso Deus, o Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós cremos no poder desta palavra. A mesma obra que o Senhor fez na vida de Jabes, o Senhor faz na nossa vida, faz na nossa história, faz na nossa família. Deus, que possamos ser ilustres do Senhor, que possamos ser honrados na terra, porque honramos o Senhor com o nosso coração, com a nossa vida, com as nossas atitudes. Possamos confiar no Senhor, possamos, ó Deus, ser obedientes até a morte, até o fim. Ó Deus, em nome de Jesus, prospera os teus filhos, muda a sorte, ó Deus, do teu povo. Ó Deus, reverta as histórias caóticas, as crises, arranca os teus filhos das dificuldades e coloca num lugar alto, num lugar abençoado, porque o Senhor é nosso alto refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a força da nossa vida. Em tempos de angústia, jamais seremos abalados, destruídos, em o nome de Jesus. Senhor, nós cremos nessa palavra, em nome de Jesus. Canta comigo. Aleluia. Pela fé posso clamar. Levante as mãos e declare. Pela fé posso enxergar um novo tempo, uma nova história. Pela fé posso tocar
você é iluminado, amém? Dá um abraço para o iluminado que está do seu lado. Fala um ano de conquista, um ano de vitória para a sua vida, em nome de Jesus, amém, querido? Vai na bênção, vai na paz, que Deus te abençoe, uma semana abençoada, final de ano glorioso.